São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo não pôde vir e por isso eu, @Bruno Olivieri, vou substituí-lo. E para que esse episódio, hoje falaremos de o perigo de uma vida isolada. Chamei algumas pessoas para ajudar e vamos lá, se apresentem aí. Pois então, cá estou eu, pela primeira vez participando do podcast. Meu nome é Henrique, sou membro da Rede Missão desde junho de 2021. Atualmente faço parte do núcleo da diaconia e também coordeno o grupo de estudos literários. Nossa. Meu nome é Thaisa, eu estou desde 2019 na missão. Atualmente eu sirvo no núcleo de diaconia, núcleo de formação, sou catequista na catedral e também eu sou coordenadora de um grupo de estudos online, com várias pessoas pelo Brasil. Eu sou a Mavi, eu entrei na rede no finalzinho de 2020 e hoje eu faço parte do núcleo de formação, do núcleo de comunicação e também coordeno o grupo de estudos para namorados, o Dating. E eu já participei do podcast sobre namoro e vida fraterna. Show de bola, gente. Massa demais. Então vamos lá. Já puxando um pouquinho para o tema, então nós vamos falar justamente desse perigo de estar isolado na caminhada cristã. E eu queria saber de vocês, podem se sentir à vontade para partilhar, se vocês já viveram isso em algum momento da vida, tipo, de se sentirem totalmente isolados ou que se já conheceram alguém que se sentiu isolado durante um período e se isso foi muito prejudicial para que a pessoa pudesse avançar nos caminhos de fé, assim. Alguém de vocês já passou por isso ou conhece alguém que já? Cara, então, pra mim, eu tenho uma experiência, assim, um pouco de vida com relação à minha construção familiar, né? Meus pais são separados e eu não tenho irmão. Então, de certa forma, eu acabei crescendo, assim, sozinho, né? Tipo, eu não tinha um contato com meu pai, assim, regularmente e tudo mais. Eu acabava encontrando ele quinzenalmente. E eu morava com a minha mãe, só que minha mãe, ela trabalhava o dia todo. Então, querendo ou não, uma parte do meu dia eu ficava sozinho, assim, né? Obviamente, eu estudava de manhã e de tarde eu tinha o inglês, tudo mais, aquela coisa que uma boa parte da camada da sociedade vive, né? Assim. Mas, de certa forma, cara, isso acabou afetando muito, assim, a minha vida, né? Meu crescimento. Por quê? Eu acabei suprindo essa lacuna, né, da minha solidão com várias coisas, tipo, não necessariamente ruins, assim, também, né? Por exemplo, eu tive uma construção com vários amigos e tudo mais da escola, da rua, tudo mais, mas obviamente não é uma coisa também muito saudável, assim, né? É muito bom você também estar com outras pessoas, mas de uma certa forma, não é... Quando você para analisar assim, cara, não é de todo... Pô, falta alguma coisa ali pra você, né? Então, a gente pode ir se aprofundando ao longo do podcast sobre isso. Massa. E durante esse período, Henrique, você conseguia perceber se essa ausência, vamos colocar assim, né? Não necessariamente de seu pai e sua mãe, mas uma ausência de uma figura que poderia te guiar para as verdades de fé ou algo do tipo. Ela era, tipo, realmente acontecia? Ou tinha alguém que te ajudava nesse sentido de te encaminhar, ou sei lá? Cara, então, eu acabei fazendo catequese quando era mais criancinha, assim, né? Já tinha uns 9, 10 anos, por aí, 8, 9, 10, alguma coisa assim. Mas eu não via uma importância para aquilo ali. Eu ia pra missa com a minha mãe, assim... Acho que todo domingo a gente acabava indo. Mas literalmente, a única coisa que eu sentia não era nem uma presença, assim, tipo, uma falta de uma presença para me guiar para a verdade. Porque eu nem conhecia isso. Por mais que eu ia eu era obrigado, e isso é uma realidade que infelizmente, muitos dos jovens que estão hoje fazendo retiro, que faz catequese, vai pela pura obrigação, sabe? Porque não tem um convívio harmonioso, um convívio natural, por assim dizer, da fé, assim, de,
Cara, por um exemplo, assim, você chegar a parar antes de rezar e antes de almoçar ou jantar, alguma coisa com a família, você ter uma oração ali, nem que seja isso, saca? Coisinhas assim, saca? Então, é mais imposto para a criança e, cara, quando uma coisa é mais imposta assim do que uma forma natural, cara, é uma coisa até que me espanta, assim, só mudando de assunto. Por exemplo, o Tomás, que tá ali, vai, com 1 ano e meio, ele vai ajoelha, assim. Mas, então, para ele vai construindo aquilo, então é uma coisa que já torna natural. E para nossa sociedade hoje em dia, é imposto. Então, eu não vi essa necessidade. Quando é imposto, né? Então, eu não vi essa necessidade, né? Então, a única coisa que eu queria naquele momento, ela era suprir uma ausência, alguma coisa assim com as coisas que eu tinha em contato. Então, por exemplo, eu sou fanático por futebol, hoje em dia. Até hoje eu sou louco por futebol. Mas isso eu acabei, foi um escape que acabou surgindo na minha vida para essa ausência. Eu era muito ligado assim com meus amigos. Eu também, hoje eu sou e tudo mais, mas eu supria isso. Eu não via uma necessidade, mas eu procurava sempre suprir alguma coisa que estava faltando de mim com outras coisas, entende? Total. E vocês, meninas, tem alguma Então, eu assim? acho que a minha visão é justamente da pessoa que teve muitos amigos na fé, sabe? Então, eu consigo muito enxergar isso que você está falando no sentido oposto, no sentido de como foi importante para mim ter amigos, sabe? E, na época, no meu ensino médio, assim, antes mesmo, eu, enfim, ia para a missa com os meus pais e tal. E aí teve um dia que minha prima, ela era coroinha e me botou pra ser coroinha junto com ela. E eu lembro que, na época, eu não gostava de ir à missa, sabe? E aí, foi com aquela experiência que eu falei, nossa, que legal, sabe? Quero fazer isso também. E isso, pensando agora, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, mas foi uma amizade, assim, né? Que me aproximou mais da fé. E aí, com isso, quando começou a minha caminhada nesse sentido, assim, na minha escola, tinha um grupo jovem, tinha um grupo que a gente fazia um retiro e tal. Não era uma pastoral, era um grupo jovem mesmo. E aí, era muito legal, porque na sua escola você tinha os seus amigos de fé, sabe? E como isso foi importante pra minha vida hoje. Eu enxergo muito isso. E até amigos que hoje nem são mais católicos, assim, infelizmente, como eu olho para nossa amizade e falo, caraca, se a minha fé é madura hoje, tem um pouquinho deles aqui, sabe? Eu penso muito nisso. E, enfim, então eu vejo como foi importante para a minha caminhada realmente ter amigos, ter pessoas que estavam lá comigo. Não só amigos, mas, sei lá, meus pais também, enfim. Então, realmente, como é perigoso mesmo ter uma vida isolada nesse sentido, né? Mas isso mostra que Deus é comunhão, né? E Ele nos chama a comunhão. Então, assim, não dá para a gente viver isolado na fé, né? Assim, a gente vê nos outros e isso nos fortalece, porque vai ter momentos que a gente não vai sentir, assim, tão forte a fé. E aí a gente vai olhar para o outro e vai falar, nossa, sei lá, quando a gente partilha lá no grupo, estou rezando por vocês, né? A gente tem esse costume. Então, isso dá uma fortaleza para a gente, poxa, alguém está comigo e eu vou rezar, então, por ele também, porque ele está rezando por mim. Então, assim, o quanto que a gente precisa estar pelo outro, né? E Deus nos chama para isso, não sozinhos. E, assim, eu aprendi isso com a Rede Missão. Eu não sei se todos sabem, mas eu iniciei a minha fé tarde, veinha, vamos dizer assim. Apesar de eu ter 17 ainda. Mas assim, eu iniciei com 19 anos. Eu fiz com os meus irmãos, né, a iniciação cristã. E logo foi em 2012, em 2013, comecei minha caminhada. Então, fui catequista e tudo, mas fiquei pouquinho tempo lá. E aí vim para a Rede Missão, conheci o grupo de estudos das meninas, né, presencial na São Judas, e entrei para a Rede Missão como membro. E assim, o que acontece? Não conhecia ninguém, assim, de amigo, porque a gente, aqui na Rede Missão, um conhece o outro da escalada, o outro conhece de não sei aonde, outro... E eu não, era uma realidade nova para mim. E aí, como o G costuma falar, né, esse de sair de si, eu tive que sair de mim, porque eu nunca tive esse... Eu me vejo como o Henrique. Eu era muito assim, no canto da sala, para ninguém me ver. Não era do fundão, mas não era porque era da bagunça, mas é porque eu gostava de ficar lá, no meu cantinho. E aqui eu tive que sair de mim. Eu tive que
Porque senão eu ia ficar isolada ali. Então, tipo, eu fui, aí tive que conversar com as... Eu estava até partilhando isso com o Reno, o meu acompanhador. Então, assim, o quanto que a rede me ajudou nesse processo de sair de mim e o quanto que isso me transformou. E o quanto que eu vi, o quanto que eu cresci na fé por conta disso também. Foi muito, muito rico, assim, essa experiência. Com certeza. Eu acho que é engraçado como, por exemplo, uma pessoa que tem uma caminhada como a Mavi, que sempre teve assim, várias pessoas ajudando, né? Ajudando a guiar, convivendo, partilhando, etc. Para as pessoas que tiveram isso depois. E eu sempre vejo duas formas das pessoas chegarem num grupo desses, né? Tipo, ou ela vai ser abraçada pelo grupo, sei lá, um grupo super espontâneo que já chega, aí, vem pra cá, não sei o quê. E tem um outro grupo que, tipo, as pessoas esperam para ver como que essa pessoa de fora vai reagir, né? E eu acho que na rede é um mix. Tipo, tem gente que já chega, fala contigo, te puxa, e tem gente que fala, tipo assim, eu não conheço aquela pessoa, não sei como é que ela é, deixa eu ver como é que ela reage, né? E aí, eu tive essa mesma experiência, mesmo tendo passado pelo date, né? Quando eu cheguei na rede, tinham pessoas que eu já... E aí, beleza, não sei o quê. E outras eu ficava assim, será que eu posso falar com aquela pessoa? E aí, com o tempo foi todo mundo virando um amigo, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado que, eu não sei... Aqui, eu sinto que mesmo a gente não chegando, assim, não tendo... A gente, aos poucos, foi chegando, mas a gente sentia que aquela pessoa era próxima, de alguma forma, né? A gente era ligado, de alguma forma, mesmo sem conversar. Né? A gente tem um carinho, sei lá, algo diferente, que é o carisma. Irmãos, é o carisma. Entendeu? No fundo, somos todos irmãos. Então, não necessariamente amigos super próximos, mas pelo menos o carinho e o cuidado de irmão a gente tem. Então, isso já é uma segurança. Eu acho que, às vezes, as pessoas elas buscam isso na vivência cristã. Tem muitas pessoas que chegam numa paróquia, tipo, querendo ter esse sentimento. E, às vezes, pela própria naturalidade das coisas. As pessoas não são tão amigas, às vezes, nas paróquias, né? As comunidades não são tão unidas. E muita gente, às vezes, migra de paróquia procurando esse lugar, né? E, às vezes, depende da pessoa mesmo. Tipo, cara, corra lá, se dê a cara, né? Tipo, e aí, eu sou daqui, e aí, como é que vocês estão? O que vocês fazem? Qual que é a pastoral que tem aqui e tal, né? Então, é um aconselhamento também. Por exemplo, se vocês não forem acolhidos, de alguma forma, busquem, né, essa acolhida. Eu acho isso interessante. Eu e a Paulinha... Não, acho que eu não expliquei no começo, né? Eu sou casado com a Paulinha, também sou missionário da rede. Hoje eu trabalho na diaconia e ajudo, às vezes, no grupo de música e tal. Bom, beleza. Eu e a Paulinha, a gente sempre teve vários casais de amigos ao longo da nossa caminhada que sempre estavam conosco na igreja. Tanto que eu conheci ela no SEGME e tal. E no SEGME já tinha uma galera que ajudava a gente, assim, nesse sentido de partilha, de formação e tal. Claro que nada tão profundo. E chegou uma fase da nossa vida que a gente falou, cara, a gente não precisa mais de ninguém, assim, de amigo. Tá bom, chega. Os que tem aqui, tá top. Aí o Gabriel e a Débora, que também são missionários da rede, convidaram a gente para fazer o date. E a primeira reação nossa foi ter resistência. Tipo assim, caraca, mais gente, mais amigo, né? E que besteira. Tipo, que besteira. Porque no dating, a gente, no primeiro grupo, assim, de partida, já teve uma porrada de felicidade. Tipo, um tapa na cara, assim. De falar, cara, que legal que a gente encontrou tantas pessoas que querem viver a mesma coisa, né? E isso é mais um argumento de, tipo, como é bom que a gente possa viver isso em comunhão, né? A gente estava no mesmo grupo? Cara, eu acho que na primeira não, mas depois sim. Acho que foi o segundo ou terceiro. Com o Thiago, com o Thiago e com a Lud, lá no date? Foi, é verdade. A gente estava junto, lá no Retirão. Exatamente. Então, quando você vai tendo essa vivência de, tipo, caraca, tem pessoas que querem a mesma coisa, que querem viver a mesma coisa e sabem muito. Sim. E não necessariamente, tipo, intelectualmente, mas tem uma vivência a ser partilhada, né? Exatamente. E ali a gente cresce. Então, eu acho que é mais um ponto que a gente pode trabalhar também. Tipo, não, então, eu posso dar esse testemunho agora também, já que eu dei como é que foi a minha vida, né? Sozinho, assim, de querer preencher com as coisas do mundo e tudo mais. E, pô, eu vivi isso até eu conhecer a Luísa, saca? E, pô... A Luísa é sua noiva. Exatamente. A Luísa é minha noiva. Eu só apresentando minha digníssima noiva. Então, até minha adolescência, minha infância, minha adolescência foi exatamente isso. Eu não via a necessidade de querer Deus, mas eu procurava Deus nas outras coisas. E isso é de praxe, assim, né, na nossa vida, de quem não tem uma caminhada, quem não tá buscando e tudo mais. A gente vai tentar sempre preencher essa lacuna. Mas aí eu comecei a namorar a Luísa em 2015 e ela me apresentou eu fiz o encontro da ESPA, lá da Escalada, no movimento Escalada, né?
E foi a partir disso que eu comecei a ver a real necessidade, que eu tive o meu primeiro encontro de fato, assim, eu fui, totalmente obrigado e tudo mais, que ela já estava seguindo, já estava seguindo esse caminho da igreja, beleza, vou ali com ela para fazer uma média ali, padrão com ela, exatamente, exatamente. Só que a partir dali que eu comecei a enxergar uma necessidade. Assim, eu não sabia ainda mais que, há grupos assim que vai como se fosse retiro de primeiro amor, que vai dar esse despertar, né? Assim, como se fosse realmente esse eros assim para, nossa, tem alguma coisa ali, tem um que a mais ali que interessa, que intriga a pessoa, né? Mas que eu considero que o divisor de águas de fato foi corroborando aqui com o Bruno, foi no date, assim, que, cara, foi 3 dias assim. Eu faço um paralelo na minha cabeça como se tivesse, Cristo tivesse morrido e ressuscitado em 3 dias, assim, saca? Pro meu relacionamento. Não, sim, foi absurdo. Foi absurdo, assim, o retiro, assim. Tanto pra mim quanto pra minha noiva, que foi um divisor de águas, assim, no sentido de querer buscar, querer viver aquele, ver o quanto que aquilo encheu o coração, tanto do G falando, quanto do Vini, da Laila, que deram as formações, quanto dos formadores assim, que já estavam participando da rede, o Thiago, a Lude, o Rodrigo, a Monique, ver aquela galera toda ali animada e você fica, cara, como é que pode? Sabe? Dá um estranho, você fica estranha, você estranha aquilo, né? E para mim, loucas, exatamente. Né? E para mim que estava saindo, que estava construindo essa cosmovisão de sair de um mundo isolado, sair dessa solidão para entrar nesse caminho assim foi meio complicado, que até mesmo, cara, eu posso falar assim, eu não sei se vocês vão me entender, como se eu não fosse digno, assim, porque, não é nem digno, mas como se fosse, eu ficava a vida toda aqui sozinho e tudo mais, vou entrar com essa galera que já tá, então eu já sou uma pessoa tímida, e essa timidez foi construindo ao longo desse período, saca? De ficar sozinho, eu falei, mas não vou me encaixar, não sei o quê. Até eu e a minha noiva, a gente ainda é assim, mas que querendo ou não, essa nossa caminhada no Campus Fidei nos fez mudar da água pro vinho, assim, né? Que é bom estar aqui. É bom você partilhar com seus amigos, de você ter essa comunhão fraterna. Assim, que você vai querer, e você quer juntamente com eles chegar na verdade, né? Então, quando eu tô aqui, hoje em dia, cara, é uma alegria muito grande. Você realmente sente como se você tivesse uma família. Então, e isso até traz depois a gente pode aprofundar isso, até mesmo uma coisa, um problema, abre aspas, um problema, né? Porque a gente só querer viver nesse mundo aqui, né? Nesse mundinho nosso aqui e tal. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa meio que desconstruir de uma certa forma, no sentido de que a gente não nasceu e a gente não é chamado a viver só pra gente, né? Só para o nosso grupo. Então, sei lá, se a gente se encontrou em algum lugar, isso não significa que vai se fechar aí, né? O sentido sempre é viver para o outro. E pensando um pouco, assim, né, de onde que... Por que é tão importante para a gente estar em comunidade, estar em comunhão e tal? Eu sempre lembro, assim, de Jesus mesmo, né? Até ele quis ter os seus amigos, até ele quis ter a sua comunidade lá. E como é legal pensar que a Bíblia traz muitas vezes os apóstolos como irmãos, né? Então, esse sentido de fraternidade e não de isolamento. E se você for lembrar, todas as vezes que Cristo está com os apóstolos, ou a maioria, enfim, é sempre a serviço das pessoas, né? É lá pregando, dando alimento, curando, enfim. Então, como realmente o nosso intuito não encontrei o meu grupinho, acabou aqui, a minha vida se fecha aqui. Não, pelo contrário, a minha vida se abre ao outro, né? O Papa fala, né? O Papa Francisco fala dessa questão da igreja em saída, né? Então, mas a gente, para isso, precisamos nos reconhecer irmãos, para a gente transmitir esse amor, né? Então, assim, Deus nos chama para essa comunhão, aí, em comunhão,
conseguimos enxergar no outro Cristo, né? Ser esse Cristo e crescer juntos. E aí, sim, a gente transborda esse amor, né? Então, assim, é muito lindo o que você falou, Henrique, dessa questão da gente crescer juntos, né? Da gente se enxergar a família, né? E isso que a gente precisa viver, e isso que Cristo nos chama, né? Somos né? Somos uma igreja, né? Somos o corpo de Cristo, né? Então, precisamos viver isso, né? E aí, mais falando como puxando o que a Mavi falou, sem nos isolarmos também, né? Porque corre esse perigo também de se isolar ali na nossa panelinha. E aí é como o Bruno falou inicialmente, às vezes a pessoa olha para aquilo e fala, não consigo me enxergar e não consigo me encaixar, como é que eu vou entrar, né? Então, ter cuidado com isso também, né? Sim. Não, eu achei massa isso, porque, por exemplo, várias vezes, assim, em conversas com algumas pessoas que têm uma caminhada próxima, na rede, sei lá, vivência de fé, assim, as pessoas falam, nossa, o mundo tá uma doideira, né? Bora comprar um quilômetro aí de lote, vamos lotear tudo e morar todo mundo isolado. Aí você fala, cara, a ideia é muito boa, só que não. Porque, tipo assim, é ótimo que as pessoas possam realmente se sentirem donas de um pedaço, no qual elas possam literalmente viver a fé sem aquela neura de, caraca, será que vai ter uma doida que vai chegar aqui e vai brigar com a gente? Vão atacar a igreja, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Ou então que a gente vai poder criar os nossos filhos e saber que eles vão escutar a verdade, etc. Mas, ao mesmo tempo que, tipo, isso é necessário, por isso que também nós nos unimos, né? Para que a gente realmente construa a fé e com liberdade. Mas a gente não pode realmente se fechar. Porque, cara, a gente é chamado a ser missionário. Todo mundo, né? E uma coisa que eu sempre penso nesse sentido é como você tem duas opções. A sua vida pode ser um testemunho ou um contra-testemunho, né? E, a meu ver, sempre que a pessoa vive de uma forma isolada, negativa, né? No sentido de fechar para si, e depois a gente vai falar um pouco sobre formas de isolamento que são boas também, ela gera um contra-testemunho. Tipo, nossa, olha, assim que os católicos são, por exemplo, e como isso pode fechar as pessoas a conhecer a verdade, né? E de um lado totalmente oposto, como a sua vida não isolada, né? Sua vida em sociedade, sei lá, pode ser um lindo testemunho. Nossa, caramba, como essa pessoa é diferente, sabe? De uma forma muito positiva e muito bonita. Cara, e querendo ou não, é uma linha tênue, assim, que eu não sei se vocês vivem, que é muito bom estar aqui, e ao mesmo tempo é como se fosse você entrar numa piscina de água quente, assim, pô, é muito gostoso estar aqui e tudo mais, mas você sair, tipo, da piscina de noite, assim, como se estivesse em Caldas Novas, e enfrentar o mundo, assim, né? De, pô... aquele frio monstro. Exatamente, assim... E é uma tendência muito grande, assim, que eu vejo, pelo menos me botando nessa situação, que, cara, a gente está compactuando, a gente quer chegar no mesmo lugar, aqui, como irmãos, né? Então é muito fácil eu me acomodar. É muito fácil eu me acomodar e ficar aqui, que aqui é maravilhoso, aqui a gente concorda com as coisas, de ficar nesse mundo aqui e não sair. Exatamente. Outro, né? Cara, eu posso botar isso como testemunho, até mesmo. Como é difícil pra mim, e eu me pego, tipo, minha mãe pergunta onde que você tá indo? Ah, tô indo lá pro grupo da igreja. Nossa, tipo, sim. eu me fechar, assim, e nem explicar pra ela. Cara, eu consigo, no meu egoísmo de achar que, pô, sou melhor do que ela, por algum motivo, não, ela não vai entender. Por que eu não me esforço para mostrar para ela o que eu tô vivendo, saca? E eu tenho essa dificuldade muito grande, que a Luísa até mesmo falou, pô, mas você nunca explicou para sua mãe por que você tá no grupo no dating? Eu falei, pô, não, porque ela não vai entender, eu já tenho essa tendência mais impaciente e tudo mais. Cara, é muito... E isso é uma coisa que, uma vez o G, numa das formações, ele falou que quando a gente for chegar no céu e tiver o nosso julgamento, ele vai falar, tipo, vai perguntar, e aquela pessoa... Você ajudou naquele dia? Eu acho que esse é um ponto como missionário que não só a gente, né, enquanto missionário da rede de missão, mas as pessoas que são cristãs, né? Elas precisam lembrar que a vida de missão é um grande chamado a mais almas, né? E o nosso papel enquanto missionários é chamar almas.
ainda mais os que estão próximos a nós, né? Então a gente nunca pode esquecer. Mas é difícil, cara. Eu vivo a mesma coisa. Exatamente, porque eles não entendem, assim, eles falam, velho, ele passa o final de semana todo lá, não é possível, não sei o que, aí você se fecha, amor, só vou ali. Nossa, Entende? isso é muito, muito louco, assim. Eu entrei agora, né, no grupo de estudos literários, que o Henrique comentou. E, assim, eu só comprei o livro e esperei chegar na minha casa. Eu não avisei para os meus pais que eu tinha entrado em nada e tal. O livro chegou, eu estava viajando. E aí, quando eu voltei para casa, eu falei, pai, me encomenda, tá aí? Aí ele, olha, gente, que louco. Meu pai leu esse livro, sei lá, em 1950. E hoje a gente lê o livro juntos. Tipo assim, o que eu leio pro Gel, eu leio com ele. E eu ia perder essa oportunidade justamente porque eu não me abria a ele, sabe? De falar, pai, entrei num grupo de estudos literários. Olha que legal, você já leu esse livro? Você já conhece, sabe? E foi muito legal, porque ele comprou o livro também e acabou que veio a versão que ele tinha lido. Tipo assim, não veio uma versão digitada, veio uma versão, tipo, impressa mesmo, sabe? Muito legal. E, enfim, e como isso tem sido importante para minha aproximação com meu pai, e é uma oportunidade que eu poderia simplesmente ter perdido se ele não tivesse visto o livro e visto o que ele tinha lido, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse egoísmo, né? Porque, assim, Deus nos colocou no mundo por um motivo. A gente tem uma missão aqui. E se Ele nos colocou naquele espaço com aquelas pessoas, é porque a gente precisa tocá-las de alguma forma com a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente não se permite que a pessoa nos alcance, a gente não está fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Então, assim, olha só, o Bruno deu exemplo. Estava lá no grupo, já estava tudo certo, zona de conforto, e ele se permitiu conhecer o dating. E olha o quanto que transformou a vida dele. Completamente. Então, assim, é isso, a gente se permitir mesmo. E aí, eu fico pensando no quanto, na minha história na rede, né? Se eu não tivesse me permitido sair e conhecer as pessoas, o quanto que eu tinha não tocado na vida delas e elas tocado na minha vida. Então, assim, é essa troca, né? E a gente precisa fazer isso, né? Porque somos cristãos. Então, Cristo fez isso, tocou nas pessoas com a história, né? E foi transformando vidas, né? É uma via de mão dupla mesmo, de coração aberto. Tanto para você querer entrar, quanto para você querer doar, né? Tipo, ao mesmo tempo que a gente tem que ter aquela curiosidade, a boa curiosidade, né? Que de aguçar, quero entender aquilo, quero sentir, quero ser tocado, sei lá. E buscar aquilo, ao mesmo tempo, enquanto missionários, nós temos que estar abertos a quem busca a gente, né? Quanto mais pessoas vão querer ter dessa água assim, e a gente não sabe, porque... Elas nem sabem o que querem. Exatamente. Mas a gente tem que tentar fazer com que elas enxerguem, pelo menos, para saber se querem, né? Exatamente. Uma vez me falou uma frase, assim, que ele nem deve lembrar, mas para mim ficou muito marcante. Eu tinha dado uma formação, assim, e ele virou para mim e falou, olha, você salvou almas que você só vai saber no céu. Algo nesse sentido, sabe? Do tipo, você toca pessoas que você nunca vai saber, que você só vai saber quando você estiver no céu mesmo. Quando você conhecer toda a verdade, né? Isso é muito bonito, porque às vezes a gente pode até se frustrar. Tipo, nossa, eu tento tanto, sabe? Me aproximar, eu tento tanto ser um bom testemunho, enfim. E parece que não chega lá. Mas não, você com certeza já tocou a vida de alguém pelo seu testemunho e pela sua doação mesmo. A gente precisa ser essa luz mesmo, né? Na vida das pessoas. E não aquela luz para cegar, mas aquela luz para guiar, né? Então, assim, é que a gente viva a nossa vida crescendo juntos, mas sempre pensando no outro, né? Como a minha vida tem que ser, não que eu vou ser espelho de ninguém, que nós somos pecadores, mas de eu pensar assim, como que está chegando o meu irmão, né? O que ele precisa? Em que eu posso me doar por ele, né? Então, sempre a gente ir nessa, né? Pensando sempre nisso, porque Cristo foi assim, né? Então, a gente precisa seguir o mestre, né? E é um desafio muito grande que a gente passa hoje em dia. Porque, pensando um pouco, né, sobre esse tema, sobre a solidão e tudo mais, eu enxergo que cada vez mais o mundo está se separando, assim, né?
Ao mesmo tempo, por exemplo, que a gente está conseguindo gravar esse podcast para botar na plataforma e tudo mais, com os avanços tecnológicos. Bendito seja Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, tipo, é 880. Do outro lado, isso acaba afastando muitas pessoas, né? Então, é um desafio até mesmo muito grande para a gente. Porque as pessoas estão se separando cada vez mais. Hoje em dia, o que as pessoas querem? Botando assim, quer ficar o tempo todo enfurnado no celular, só vivendo naquele mundo. Então, de uma certa forma, é um desafio assim que a gente tem que entender, né? E, querendo ou não, esse podcast aqui pode estar chegando em alguém que a gente nem saiba, né? Que nem a Mavi tá falando, né? Que a gente pode estar tocando alguém sem nem saber. Mas que também as coisas... o mundo que a gente está vivendo já é um desafio assim mesmo para a gente se fechar e só ficar nesse mundo, né? Voltando àquilo, né, que eu tava falando, é muito mais fácil a gente olhar para o mundo e falar, mó trampo, né? Mó trampo, né, bicho? Eu vou ficar aqui, né? Aqui é bom, né? No meu fico computador, imaginando, na minha vida. nesse mesmo tema, assim, como é que seria, por exemplo, se os apóstolos ficassem quietos? Tipo assim, Jesus apareceu e tal, né? Veio ao mundo, partilhou tudo, mandou o Espírito Santo, e a galera fala, massa, bora guardar pra gente. Tipo assim, não tem aqui como. Nosso mundo, nossa... Exatamente. E E isso muito não é impossível, né? O próprio Espírito move eles a saírem de si. Mas como seria louco? E é isso, desculpa uma vez, mas só para trazer um paralelo, que assim, Henrique, eu vejo que hoje a tendência natural é uma tendência de covardia. E, tipo assim, você vê o desafio e você fala, vou desistir. E, cara, imagina os apóstolos. Tipo, Cristo não era famoso no mundo na época. E eles tiveram que sair pro mundo para falar, sabe? Né? Exatamente. Mas eu digo assim, por exemplo, talvez as pessoas que realmente viveram com Cristo foram muitas naquele período, porque tinham vários discípulos, várias pregações, né? Mas o mundo inteiro não conhecia, só um pedaço ali, de geográfico dizendo, né? E eles saíram pelo mundo pregando. E pra gente, eu acho que, observando toda a história da igreja, chegou uma época em que muita gente era católica, tipo, muita gente era cristã, e você fala, beleza, não preciso me esforçar porque todo mundo já é. E, aparentemente, ainda tem muitos católicos, ainda tem muitos cristãos, mas as coisas estão realmente se dividindo. Então, criou um muro no qual muitas pessoas não vivem, não conhecem, ou se conhecem tipo um resquício do que sobrou da moral judaico-cristã, e a gente precisa alcançar as pessoas de novo. Tipo assim, galera, escutem, né? E aí, muitas vezes a gente fala, velho, mó trampo, muita gente, galera fechada e tal, mas é o nosso papel. Então, a gente tem que ter coragem pra levar, né? Foi mal, Mavi. Não, eu ia falar justamente sobre... Quando você falou dos apóstolos, eu me lembrei muito que... Enfim, eu acho que eu deveria conhecer mais sobre a vida deles, mas eu sei que nenhum deles morreu onde eles estavam, sabe? Todos eles foram pelo mundo para espalhar a boa nova, sabe? Então, é justamente isso. Imagina se eles tivessem se fechado. O mundo não teria conhecido isso. Não teria conhecido a verdade, sabe? Porque não tinha internet, não tinha nada. Então, assim, eles tiveram que dar vida, suor, sangue, tudo, para que essa palavra alcançasse o mundo. Isso. É exatamente isso, como se fosse uma piscina morna que a gente tá... Cara, o Brasil é um país muito fácil pra gente ser católico, assim, né? Cara, ainda mais na região que a gente tá, assim, né? A gente tem missa o dia todo, a gente consegue viver aqui em comunidade, tem vários grupos espalhados por aí. E, cara, não é muito que se pede, assim, não é pra você chegar e parar, você tá na sua faculdade, você tá no seu trabalho e tudo mais, para você fazer uma pregação e tudo mais. Você se eremita, né? Que você não exatamente, que você quer... que a gente... exatamente, que a gente já bota um bloqueio, que a gente já tem essa tendência de se acovardar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse bloqueio, assim, de, cara... de ser, por um exemplo, assim, o G, de chegar a pegar... Não, gente, meditação 3 horas da tarde aqui no meu trabalho, de 3 a 3h30, sabe? De bilocar, de fazer coisas extraordinárias. A gente já bota essa coisa que não, pra pregar, pra ser uma luz no mundo, exatamente, assim, a gente precisa de algo a mais. Cara, não precisa. É aquela frase clichê, né? Acho que de São Francisco de Assis, mas que é muito verdade. Pregue o evangelho sempre, se necessário, use palavras. Exatamente, com o nosso jeito, assim, calmo, sereno.
cara, você já consegue tocar uma pessoa com a forma que você... Exatamente, você tratar outra pessoa como um ser humano. Ela vai olhar e vai falar, Sabe? essa pessoa é diferente. Por quê? Sim, Aí esse porquê já, né, Eu acho que também, para puxar um ganchinho legal, Mavi tinha comentado sobre o bom isolamento. Em que sentido, Mavi? Como é que você entende isso? Não, então, é que a gente pensa muito nessa parte de ter muitos amigos e não sei o quê, e expressar muito... Mas, se você for pensar, existe o momento que a gente precisa se isolar, né? No sentido de ter uma vida interior também. E isso, no livro que a gente está lendo, no GEL, ele fala muito sobre isso, sobre meio que alcançar esse equilíbrio, assim, entre ter esse momento de solidão, que é importante para você ter o momento de oração, o momento de crescimento espiritual, crescimento intelectual, mas também a vida em comunidade. E, para mim, o grande exemplo disso são as freiras carmelitas, né? E aí, as irmãs carmelitas, né? E o maior exemplo de todos sendo Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela viveu, teoricamente, a vida dela isolada o tempo todo. Ela vivia em clausura, então, no convento dela, sem ter acesso nenhum ao mundo, sem poder sair de lá. E mesmo assim, como a vida dela foi frutuosa. Por quê? Primeiro que elas vivem em comunidade, né? Que elas vivem entre elas, entre as irmãs, e ao mesmo tempo, o serviço que ela prestava era muito um serviço de oração, e hoje ela é considerada a padroeira das missões. Então, mesmo sem nunca ter saído do Carmelo, ela é a padroeira das pessoas que espalham o evangelho pelo mundo. Como viver isolado, né, fisicamente, como elas vivem, não significa estar alienado ou alheio ao mundo. A missão delas, exato. Porque uma vez eu ouvi do Padre Paulo, assim, ele tem um testemunho muito bonito em relação ao Carmelo, assim, que ele diz que ele conversou já teve uma vivência, né, a própria história dele com Santa Teresinha e tal, mas ele dizia, os padres e a igreja só está onde está e como está, né, com a força que tem, porque existem pessoas enclausuradas rezando pela missão. Então, mesmo que a pessoa não tenha a vivência, o carisma, né, a forma de expressar a missão dela de uma forma ativa, aberta, buscando almas e tal, ela vive para os outros, em oração pelos outros. Então, ela realmente está se doando, ela está aberta. E eu tenho certeza, tipo, se a gente chegasse no Carmelo, ela queria falar com Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, ela fala, não, impossível. Tipo, claramente ela ia receber a gente, ou talvez não em um momento que ela estivesse realmente isolada para uma vida interior, mas ela estaria aberta. E eu acho que esse é o espírito, né? Essa é a visão. E aí que tá o grande paradoxo, assim, que eu vejo, né? Quando eu tava pensando um pouco sobre esse tema. No sentido de... Cara, uma frase que me ficou marcante, assim, que a gente acabou vendo muitas vezes por causa do dating, no começo, né? Não é bom que o homem esteja só, né? A gente via muito isso no começo das catequeses, estudando e tudo mais, mas eu trouxe essa realidade também para essa visão do mundo em solidariedade, do mundo... exatamente, do mundo em sociedade, da gente se afastar das pessoas, né? E querendo ou não, a gente tem a gente pode dividir mais ou menos em 3 camadas, assim, né? A questão da convivência, né? Eu com Deus, eu contigo e eu em sociedade, assim, né? E vem muito isso, essa questão de você estar em comunhão com Deus e não estar só, né? Que, por exemplo, é exatamente isso que vocês estavam falando. Você ter essa vida de oração, você está doando toda a sua vida pelos outros, pela humanidade, para rezar pelos outros, né? E a solidão é exatamente quando a gente tira, exatamente quando você está vivendo só para si mesmo e não vivendo em comunhão com Deus pelos outros. Entende? Então, ao mesmo tempo, também é uma coisa sensacional. Você tá ali sozinho. Você tá ali enclausurado e você tem uma vida missionária, por assim dizer, maior do que a gente, que tem a possibilidade de atingir outras pessoas. Entende? É incrível isso. E é isso mesmo, assim, né? Você deixou bem claro que a solidão não é somente física, né? Mas é realmente você estar pelos seus prazeres. Então, eu quero me satisfazer somente e pronto. E acabou. Tá bom pra mim? Tá ótimo. Então, acabou. Não, mas as pessoas que estão enclausuradas, elas não estão por elas, mas pelos outros. Simplesmente, elas doam a sua vida pelo outro. Então, isso é muito lindo, né? Isso nos inspira muito.
e nos faz enxergar o céu, porque é o nosso, é onde a gente quer chegar e é como a gente vai viver para Deus, né? Exatamente. Então, é para nos inspirar mesmo, né, para isso. É tipo um grande esvaziamento de si mesmo, assim, né? É o contraponto cabuloso, assim, de você estar só com você mesmo e você se esvaziar de si para os outros, assim. Foi até um exercício que meu diretor estava passando, de enxergar essa questão de, cara, você tem que morrer para você mesmo. Assim, ainda mais eu que, graças a Deus, né, vou casar e tudo mais. Eu vou ter que viver, vou ter que morrer para mim mesmo todo dia. Todas as minhas vontades eu vou ter que aprender a morrer, né? E então, essa questão da solidão, assim, é bom você estar enclausurado, mas com Deus. Ontem mesmo, não sei quem estava aqui na missa, vocês estavam aqui na missa com o padre? Cara, aquele exemplo que ele estava dando sobre o filme do Mel Gibson, lá da Paixão de Cristo, cara, aquilo é absurdo para mim, quando ele falou que na hora que... Vocês já viram, né? Então, na hora que aparece o Cirineu com a cruz, aquilo eu achei sensacional. Ele estava ajudando Cristo a carregar, né, um pedaço ali até o Calvário. Só que a imagem que se mostra é de Jesus praticamente apoiado na cruz e o Cirineu carregando sozinho, assim, né? Mas dá a impressão que parece que o Jesus está ajudando e tudo mais, mas ele estava apoiado, assim, que ele não estava mais aguentando carregar aquela cruz. Só que dá um determinado momento que Jesus cai. E quando Jesus cai, por mais que ele estava apoiado, fazendo mais peso, quando Jesus caiu no chão, o Cirineu acaba sentindo mais o peso da cruz. Ou seja, então, isso mostra como é tão difícil a gente ficar com nós mesmos, carregarmos as nossas cruzes diárias sem Jesus. Cara, sempre que eu vejo esse filme, sempre, toda vez, a impressão que eu tenho é que o Cirineu não tá fazendo nada ali. É sério. Real. Tipo assim, todas as vezes que eu assisto o filme, a impressão que eu tenho é que Jesus tá, tipo assim, ele que tá carregando. O Cirineu tá só lá, tipo, força moral, sacou? Porque... E na realidade, na prática, é claro que tem toda a questão do livre-arbítrio que a gente precisa tentar carregar também, né? Mas, cara, sem Jesus a gente não sustenta. Isso é um fato. Então... Eu não sei se é porque eu já interiorizei essa ideia, mas, tipo, toda vez que eu vejo o filme, a impressão que eu tenho é, tipo assim, o cara tá 10 gramas e Jesus tá com a cruz toda na mão, saca? Mas, hein, o Henrique falou sobre a expressão esvaziar-se de si mesmo, né? E hoje, na missa, o padre usou exatamente essa expressão para falar que a gente precisa nos esvaziar para nos encher de Cristo. Então... Pensando um pouco nisso também, não só o esvaziar para que possa se preencher do outro, para doar ao outro, mas também para receber a Cristo, né? Exatamente. Conhecer a verdade e assim poder viver essa... Enfim, essa entrega, né? Essa doação total. É isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu abordar o tema legal, né? E partilhar bastante. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de trazer? Né, gente? Eu aprendi muito com vocês, sério. Mas, legal. Então, gente, quem está nos escutando, né? Se vocês quiserem conhecer o Campus Fidei, nos procurem nas redes sociais, @campus_fidei. Falem os seus arrobas aí pra galera, se vocês quiserem, né? Se lembrarem também, né? Não vai ter nada de interessante lá, mas tudo bem. @HenriqueSales1. E se de algum modo esse podcast também aí... você chegou e tudo mais, quiser trocar uma ideia sobre a Redmissão, pode falar lá comigo. Gente, eu tenho Instagram, mas não tenho Instagram. Então, tipo assim, me procurem no Instagram da Redmissão. O meu é @MariaAugustaV. Mas eu também tô do Campus Fidei, alguns dias sou eu. Então, se vocês quiserem conversar também... E se vocês se sentiram realmente tocados, ou não só nesse podcast, mas assim, no que a gente vem fazendo no trabalho da rede, se vocês acham que é importante de fato, se vocês entendem e visualizam essa importância, nos ajudem. Tudo que somos, tudo que a gente arrecada, tudo que a gente consegue conquistar através das doações é convertido para a missão. Todos somos voluntários, então nos ajudem. A gente precisa e a gente agradece toda a força. E é isso, gente. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.